A neve caía pesada sobre Lisboa naquela véspera de Natal. Miguel segurava a mão da pequena Sofia com força, enquanto olhava através da vitrine iluminada da loja de brinquedos mais luxuosa da Avenida da Liberdade. Os olhos da menina de 7 anos brilhavam ao ver uma boneca de porcelana vestida com um lindo vestido azul. Era a única coisa que ela havia pedido ao Pai Natal naquele ano. Miguel sentiu o coração apertar. Trabalhava como empregado de limpeza em 3 edifícios diferentes, e mesmo assim, mal conseguia pagar o aluguel do pequeno apartamento onde moravam. A esposa tinha falecido 2 anos antes, e desde então, ele lutava sozinho para dar à filha uma vida digna. Mas aquela boneca custava 300 euros. Era impossível. Ainda assim, respirou fundo e empurrou a porta da loja. O sino tocou anunciando a entrada deles. Sofia apertou a mão do pai com entusiasmo enquanto caminhavam pelos corredores repletos de brinquedos caros. Ursos de pelúcia gigantes, comboios elétricos, casas de bonecas maiores que ela mesma. Tudo parecia saído de um conto de fadas. Um vendedor de fato impecável aproximou-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Olhou para as roupas surradas de Miguel e para os sapatos velhos de Sofia. O sorriso desapareceu imediatamente. "Posso ajudar?" perguntou com um tom que deixava claro que eles não eram bem-vindos ali. Miguel engoliu o orgulho. "Gostaria de ver aquela boneca da vitrine. A de vestido azul. A minha filha sonha com ela há meses." O vendedor cruzou os braços. "Aquela boneca é uma peça de coleção importada da França. Custa 300 euros. Tem certeza que pode pam?" Sofia olhou para o pai com esperança nos olhos. Miguel sentiu o rosto queimar de vergonha, mas manteve-se firme. "Estou a trabalhar em 3 empregos. Consegui poupar algum dinheiro. Posso pagar em prestações?" O vendedor soltou uma risada amarga. "Prestações? Isto não é uma loja para pobres. Não fazemos crediário aqui." Outras pessoas na loja começaram a olhar. Miguel sentiu os olhares de julgamento sobre eles. Sofia começou a perceber que algo estava errado, e apertou ainda mais a mão do pai. "Papi, podemos ir embora", sussurrou ela. Mas Miguel não queria desistir assim tão facilmente. "Por favor", disse ele com a voz embargada. "É véspera de Natal. A minha filha perdeu a mãe há 2 anos. É a única coisa que ela pediu. Deixe-me pelo menos tentar comprar. Posso dar metade agora e o resto no próximo mês." O vendedor revirou os olhos e chamou o gerente da loja com um gesto impaciente. Um homem gordo e de bigode aproximou-se com ar autoritário. "Qual é o problema aqui?" perguntou olhando Miguel de cima a baixo com desprezo. O vendedor explicou a situação em voz alta para que todos na loja pudessem ouvir. "Este senhor quer comprar a boneca francesa, mas não tem dinheiro suficiente. Quer pagar em prestações." O gerente soltou uma gargalhada que ecoou pela loja inteira. "Olhe para o seu redor", disse ele apontando para os outros clientes bem vestidos. "Esta é uma loja para pessoas de classe. Não aceitamos pedintes aqui. Se não pode pagar, não deveria sequer entrar." As palavras caíram sobre Miguel como pedras. Sofia começou a chorar baixinho. Um casal elegante afastou-se como se a pobreza fosse contagiosa. Uma senhora idosa abanou a cabeça com desaprovação. Miguel sentiu as lágrimas a picar nos olhos, mas recusou-se a chorar na frente da filha. Tentou manter a dignidade. "Eu trabalho honestamente", disse ele com a voz trêmula. "Não sou nenhum pedinte. Só queria comprar um presente para a minha filha." O gerente aproximou-se com o rosto vermelho de raiva. "Não me interessa o que você é. Esta loja tem padrões. Não queremos gente como você aqui a afugentar os nossos verdadeiros clientes." Agarrou Miguel pelo braço e começou a empurrá-lo em direção à porta. Sofia gritou tentando segurar o pai. Os outros clientes observavam a cena sem fazer nada. Alguns até pareciam concordar com o gerente. O vendedor segurou a porta aberta com um sorriso maldoso no rosto. "Vão comprar numa loja de chinês", disse o gerente antes de empurrar Miguel e Sofia para fora na neve. A porta fechou-se atrás deles com um baque seco. O sino tocou uma última vez como se estivesse a rir deles. Miguel ajoelhou-se na neve e abraçou a filha que chorava convulsivamente. "Desculpa, Sofia", sussurrou ele com a voz quebrada. "Desculpa o pai não conseguir dar-te aquilo que queres.
Desculpa ser pobre. Desculpa não ser bom o suficiente. Sofia abraçou o pai com força. Tu és o melhor pai do mundo, disse ela entre soluços. Não preciso da boneca. Só preciso de ti. Do outro lado da rua, dentro de um carro preto luxuoso, uma menina de 12 anos havia presenciado toda a cena. Isabela Rodrigues era filha de Antônio Rodrigues, o homem mais rico de Portugal. Ele possuía centenas de empresas, incluindo várias lojas de brinquedos. Mas nunca havia testemunhado algo assim. Pai, viste o que aquelas pessoas fizeram? Perguntou ela com lágrimas nos olhos. Antônio estava ao telefone, mas desligou imediatamente ao ver o rosto da filha. O que aconteceu, querida? Isabela apontou para Miguel e Sofia, que ainda estavam ajoelhados na neve do outro lado da rua. Aquele homem e aquela menina entraram na loja de brinquedos. Ele só queria comprar uma boneca para a filha no Natal. Mas o gerente expulsou-os porque não tinham dinheiro suficiente. Chamou-os de pobres e pedintes. Foi horrível, pai. Como podem as pessoas ser tão cruéis? Antônio sentiu o sangue ferver. Ele próprio havia crescido pobre e sabia o que era ser humilhado por causa do dinheiro. Nunca havia esquecido de onde vinha. Era exatamente por isso que sempre tentou educar Isabela com valores de humildade e compaixão. Ver aquela cena tocou-lhe profundamente no coração. Qual loja foi? Perguntou ele com voz séria. Isabela apontou para a loja de brinquedos da Avenida da Liberdade. Antônio reconheceu-a imediatamente. Era uma das lojas que ele próprio possuía através de uma das suas empresas. Sentiu a raiva misturada com vergonha por ter pessoas assim a trabalhar para ele. Fica aqui, disse ele à filha. Vou resolver isto agora. Mas pai, o que vais fazer? Perguntou Isabela preocupada. Antônio abriu a porta do carro. Vou fazer o que é certo. E vou ensinar uma lição a essas pessoas sobre respeito e humanidade, especialmente na noite de Natal. Antônio atravessou a rua com passos firmes. Parou primeiro junto de Miguel e Sofia, que ainda estavam abraçados na neve. Com licença, disse ele com voz gentil. Miguel levantou o rosto assustado, pensando que era mais alguém para os humilhar. Mas viu apenas um homem bem vestido com olhos bondosos. Está tudo bem? Perguntou Antônio. Miguel limpou as lágrimas e tentou levantar-se com dignidade. Estamos bem, obrigado. Só tivemos um pequeno problema na loja. Antônio ajoelhou-se na neve ao lado deles, sem se importar com o fato caro que vestia. Eu vi o que aconteceu. E peço imensa desculpa. Miguel olhou confuso. Desculpa? Mas o senhor não fez nada. Antônio sorriu tristemente. Essa loja pertence a uma das minhas empresas. Eu sou o dono. E estou envergonhado pelo modo como o senhor e a sua filha foram tratados. Isso nunca deveria ter acontecido. Nunca. Miguel ficou boquiaberto. Não sabia o que dizer. Sofia parou de chorar e olhou para Antônio com curiosidade. O senhor é mesmo o dono da loja? Perguntou ela com a voz pequena. Antônio acenou com a cabeça. Sou sim. E vocês vão ter a boneca que querem. Eu prometo. Levantou-se e estendeu a mão para ajudar Miguel e Sofia a levantarem-se também. Venham comigo. Vamos voltar lá dentro juntos. Miguel hesitou. Não sei se é boa ideia. Aquelas pessoas foram muito más conosco. Não quero mais humilhação. Antônio pousou a mão no ombro dele. Confie em mim. Isso não vai acontecer de novo. Aquelas pessoas vão aprender uma lição que nunca vão esquecer. Os três entraram na loja juntos. O sino tocou, anunciando a chegada deles. O gerente olhou para cima irritado ao ver Miguel e Sofia de volta. Já disse que não são bem-vindos aqui, mas então viu Antônio Rodrigues ao lado deles e o rosto dele ficou branco como a neve lá fora. Senhor Rodrigues, gaguejou ele. Eu não sabia que o senhor estava aqui. Antônio caminhou até o balcão com Miguel e Sofia ao seu lado. O vendedor também reconheceu o dono e começou a suar nervosamente. Então vocês conhecem-me, disse Antônio com voz fria. Isso é bom. Significa que sabem que eu posso despedi-los neste exato momento. O gerente começou a tremer. Senhor Rodrigues, eu posso explicar. Estes dois entraram aqui e não tinham dinheiro para comprar nada.
Eu apenas estava a proteger a reputação da loja. Antônio deu um passo à frente com olhos faiscantes de raiva. Proteger a reputação? Vocês acabaram de humilhar um pai trabalhador e a sua filha pequena na véspera de Natal. Chamaram-nos de pedintes, expulsaram-nos para a rua como se fossem lixo. Acham mesmo que isso protege alguma reputação? O silêncio caiu sobre a loja. Todos os clientes pararam para observar a cena. O gerente tentou falar, mas Antônio levantou a mão para o calar. Eu cresci pobre. A minha mãe limpava casas para me alimentar. O meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. Sei exatamente o que é ser olhado com desprezo. Foi isso que me motivou a trabalhar duro e a construir o que tenho hoje. Mas nunca me esqueci de onde vim. E nunca permiti que ninguém nas minhas empresas tratasse outras pessoas com desrespeito. Vocês violaram tudo aquilo em que acredito. Tudo aquilo que a minha empresa representa. O vendedor caiu de joelhos. Por favor, Sr. Rodrigues, eu tenho família. Preciso deste emprego. Não sabia que eles eram importantes. Antônio abanou a cabeça com desgosto. Não ouviu nada do que eu disse? Eles não precisam de ser importantes. Eles são seres humanos. Isso deveria ser suficiente. Vocês estão despedidos. Os dois. E vou garantir que todas as outras lojas da cidade saibam o que fizeram. Vão ter muita dificuldade em arranjar trabalho depois disto. O gerente começou a chorar. O vendedor suplicou por outra oportunidade. Mas Antônio foi inflexível. As ações têm consequências. Virou-se para os outros funcionários da loja que observavam com medo. Alguém mais aqui concorda com o que estes dois fizeram? Alguém aqui acha que pobreza é motivo para humilhar outra pessoa? O silêncio respondeu por eles. Todos abanaram a cabeça vigorosamente. Ótimo, disse Antônio. Então quero que todos vocês aprendam com isto. Nunca julguem uma pessoa pelo que ela veste ou pelo dinheiro que tem na carteira. Julguem pelo caráter, pelo coração, por como tratam os outros. Especialmente aqueles que não podem fazer nada por vocês. Voltou-se para Miguel e Sofia. Agora vamos escolher aquela boneca. E qualquer outra coisa que a Sofia queira. Tudo por conta da casa. É o mínimo que posso fazer para compensar o que passaram. Sofia olhou para o pai pedindo permissão. Miguel estava tão emocionado que mal conseguia falar. Senhor Rodrigues, começou ele com voz trêmula. Não posso aceitar isso. Já fez tanto por nós. Antônio sorriu e ajoelhou-se à frente de Sofia. Sabes qual é o maior presente que podes dar-me neste Natal? Perguntou ele à menina. Sofia abanou a cabeça. Deixar-me ver o teu sorriso quando abrires essa boneca. Os olhos de Sofia iluminaram-se. Antônio levantou-se e chamou uma funcionária. Aquela boneca de porcelana da vitrine, por favor. Há de vestido azul. E também quero que prepare uma seleção dos melhores brinquedos da loja. Livros, jogos, material escolar. Tudo o que uma criança da idade dela possa precisar. A funcionária apressou-se a obedecer. Miguel tentou protestar, mas Antônio não quis ouvir. Deixe-me fazer isto. Não é caridade. É justiça. E é a coisa certa a fazer. Além disso, tenho uma proposta para o senhor. Miguel olhou confuso. Uma proposta? Antônio explicou. Estou sempre à procura de pessoas honestas e trabalhadoras para as minhas empresas. Pessoas que conheçam o valor do esforço. Pessoas com caráter. O senhor parece ser exatamente esse tipo de pessoa. Gostaria de lhe oferecer um emprego. Um emprego a sério com salário digno. Miguel não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Está a falar a sério? Perguntou ele com lágrimas nos olhos. Antônio acenou com a cabeça. Completamente a sério. Não posso prometer que vai ser fácil, mas prometo que vai ser justo. E que nunca mais terá que passar pelo que passou hoje. Sofia abraçou o pai com força. Papi, vamos aceitar, não vamos? Miguel olhou para a filha e depois para Antônio. Não sei como agradecer, Sr. Rodrigues. Isto é mais do que eu poderia alguma vez sonhar. Antônio pousou a mão no ombro dele. Agradeça sendo o melhor pai que puder ser. É tudo o que importa. A funcionária voltou com a boneca cuidadosamente embrulhada em papel de presente
e uma grande caixa cheia de outros brinquedos e material escolar. Sofia não conseguia parar de sorrir. Posso mesmo ficar com tudo isto? Perguntou ela ainda sem acreditar. Antônio acenou com a cabeça. É tudo teu. Feliz Natal, Sofia. Miguel apertou a mão de Antônio com força. Obrigado. Muito obrigado. Não apenas pelos presentes, mas por nos ter devolvido a dignidade. Por nos ter lembrado que ainda existem pessoas boas neste mundo. Antônio sentiu um nó na garganta. Lembrem-se sempre deste momento. E quando tiverem oportunidade, ajudem outra pessoa. Enquanto Miguel e Sofia saíam da loja com os presentes, Antônio virou-se para os funcionários que permaneciam. Quero que isto sirva de lição para todos. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela faz com o que tem. Nunca se esqueçam disto. Saiu da loja e atravessou a rua de volta para o carro onde Isabela esperava ansiosa. Correu tudo bem, pai? Perguntou ela. Antônio abraçou a filha. Correu muito bem, querida. Aquela família vai ter um Natal feliz. E duas pessoas muito mais aprenderam que as suas ações têm consequências. Isabela sorriu. Estou orgulhosa de ti, pai. Antônio beijou a testa da filha. E eu estou orgulhoso de ti por teres um coração tão bondoso. É por isso que faço tudo isto, para te ensinar que o dinheiro não vale nada se não usarmos para fazer o bem. Mas a história não terminou ali. Antônio não conseguia parar de pensar em Miguel e Sofia. Naquela noite, em vez de ir para a festa de Natal da empresa, pediu ao motorista que o levasse ao endereço que Miguel havia dado. Queria ver com os próprios olhos como eles viviam. O prédio era velho e estava em más condições. As escadas rangiam sob os seus pés enquanto subia até o terceiro andar. Bateu à porta do apartamento. Miguel abriu com expressão surpresa. Senhor Rodrigues, o que faz aqui? Antônio entrou no pequeno apartamento. Era limpo, mas praticamente vazio. Alguns móveis velhos. Paredes a precisar de pintura. Vim trazer isto, disse Antônio entregando um envelope. Miguel abriu e viu um cheque de valor suficiente para cobrir 6 meses de renda. Senhor Rodrigues, não posso aceitar isto. Já fez demais. Antônio abanou a cabeça. Considera um adiantamento do salário. Quero que use isto para se mudar para um sítio melhor. Sofia apareceu segurando a boneca nova. Olá, senhor Antônio. O pai disse que vais dar-lhe um emprego. É verdade? Antônio sorriu e ajoelhou-se ao nível dela. É verdade, sim. E sabes que mais? Vou precisar que o teu pai comece já na segunda-feira. Isso se ele quiser, claro. Miguel sentou-se pesadamente numa cadeira velha. Isto parece um sonho. Ainda não consigo acreditar que tudo isto esteja a acontecer. Há poucas horas estávamos a ser expulsos daquela loja. E agora o Senhor está aqui na nossa casa a oferecer-nos uma nova vida. Como é que isto é possível? Antônio sentou-se em frente dele. Sabe qual é a diferença entre pessoas como eu e pessoas como aquele gerente da loja? Não é o dinheiro. É a memória. Eu nunca me esqueci do menino pobre que fui. Nunca me esqueci da humilhação de não ter o suficiente. E por isso nunca permitiria que alguém passasse por isso se eu pudesse evitar. Os três conversaram durante horas. Antônio quis saber tudo sobre a vida de Miguel e Sofia. Como tinha sido perder a esposa. Como tinha sido lutar sozinho. Miguel contou tudo com honestidade. As noites sem dormir trabalhando em 3 empregos. As vezes em que não comia para que Sofia pudesse comer. Antônio ouvia com atenção e respeito. Aqui estava um homem que nunca tinha tido nada, mas que tinha dado tudo pela filha. Um homem que tinha mantido a dignidade mesmo quando tentaram tirá-la. Um homem de verdadeiro caráter. Era exatamente o tipo de pessoa que Antônio queria na sua empresa. Quando finalmente se despediu, já era tarde. Miguel e Sofia acompanharam-no até a porta. Até segunda-feira então, disse Antônio. Apareça às 9 horas no escritório central. Vou apresentá-lo à equipa e explicar as suas novas responsabilidades. Miguel apertou-lhe a mão com firmeza. Não vou decepcioná-lo, Sr. Rodrigues. Prometo que vou trabalhar mais do que qualquer outra pessoa. Vou provar que não se enganou em mim. Antônio sorriu. Eu sei que não me enganei. Vi isso nos seus olhos desde o primeiro momento. Vejo um homem que luta. Um homem que nunca desiste.
É isso que procuro. Na segunda-feira, Miguel apresentou-se no escritório central às 9 horas em ponto. Estava nervoso, mas determinado. Antônio recebeu-o pessoalmente e levou-o numa visita pelas instalações. Apresentou-o aos outros funcionários como o mais novo membro da equipa de gestão de instalações. O trabalho não era fácil, mas era muito melhor do que limpar edifícios durante a noite. Miguel supervisionava uma equipa de manutenção e ganhava 3 vezes mais do que ganhava antes. Pela primeira vez em anos, conseguia dormir noites inteiras. Conseguia passar tempo com Sofia. Conseguia respirar sem o peso constante da preocupação. Os meses passaram e Miguel provou ser exatamente o funcionário que Antônio tinha imaginado. Era pontual, dedicado, honesto. Tratava todos com respeito independentemente da posição deles. E os outros funcionários adoravam trabalhar com ele. Tinha uma humildade e uma ética de trabalho que inspirava todos à sua volta. Sofia também floresceu. Com a vida mais estável, começou a ter melhores notas na escola. Fez novos amigos. E o mais importante, voltou a sorrir como não sorria desde que a mãe tinha falecido. Miguel via a filha feliz e sentia que finalmente estava a fazer algo certo. Finalmente estava a ser o pai que ela merecia. Antônio acompanhava o progresso de Miguel de perto. Ficava satisfeito ao ver como ele se tinha adaptado e crescido no novo papel. Mas mais do que isso, ficava satisfeito por ter feito a diferença na vida daquela família. Era isso que tornava todo o trabalho e todo o dinheiro valer a pena. Um dia Antônio chamou Miguel ao seu gabinete. Miguel entrou nervoso pensando que tinha feito algo errado. Mas Antônio recebeu-o com um sorriso. Senta-te, Miguel. Tenho uma proposta para ti. Miguel sentou-se na cadeira em frente à secretária. O que se passa, senhor Rodrigues? Antônio explicou. Estou a abrir uma nova divisão na empresa dedicada a programas sociais. Quero contratar pessoas de comunidades carenciadas e dar-lhes formação e oportunidades. E quero que tu lideres esse projeto. Miguel ficou boquiaberto. Eu? Mas por que eu? Não tenho qualificações para isso. Antônio levantou-se e caminhou até a janela. Tens a melhor qualificação possível. Viveste na pele o que essas pessoas vivem. Conheces as dificuldades. Conheces os desafios. E mais importante, tens o coração certo para este trabalho. Não quero alguém com diploma. Quero alguém com empatia. Miguel sentiu lágrimas nos olhos. Isto significaria muito mais responsabilidade. Muito mais desafios. Mas também significaria poder ajudar outras pessoas como ele tinha sido ajudado. Poder dar a outros a mesma oportunidade que Antônio lhe tinha dado. Como poderia recusar? Aceito, disse ele com voz firme. Vou fazer o meu melhor, senhor Rodrigues. Vou criar um programa que realmente faça a diferença. Antônio apertou-lhe a mão. Eu sei que vais. E os dois trabalharam juntos para construir algo verdadeiramente especial. O programa começou pequeno, mas cresceu rapidamente. Miguel e a sua equipa identificavam pessoas em situações difíceis, ofereciam formação profissional, arranjavam empregos, forneciam apoio contínuo e viam vidas a transformarem-se, famílias a saírem da pobreza, crianças a terem futuro. Sofia tornou-se uma jovem brilhante e compassiva. Inspirada pela história do pai e pela bondade de Antônio, decidiu estudar assistência social. Queria dedicar a vida a ajudar outros. Miguel não podia estar mais orgulhoso. A menina que tinha chorado numa noite fria de Natal estava agora a mudar o mundo. Anos depois, numa véspera de Natal, Antônio organizou uma festa para todos os participantes do programa social. Centenas de pessoas que tinham sido ajudadas ao longo dos anos reuniram-se para celebrar. Havia comida, música, presentes. Mas mais importante, havia esperança e gratidão. Miguel subiu ao palco para fazer um discurso. Olhou para a multidão de rostos sorridentes. Rostos que já tinham conhecido o desespero, mas que agora conheciam a esperança. Começou a falar com voz emocionada sobre aquela noite há tantos anos atrás. A noite em que tinha sido expulso de uma loja de brinquedos. Contou como tinha se sentido humilhado e derrotado. Como tinha pensado que nunca conseguiria dar à filha a vida que ela merecia. E então contou sobre o homem que tinha atravessado a rua para ajudá-los. O homem que não tinha virado a cara.
O homem que tinha visto neles não pobres, mas seres humanos dignos de respeito. Esse homem mudou as nossas vidas, disse Miguel com lágrimas a escorrerem pelo rosto. Não apenas dando-nos dinheiro ou emprego, mas devolvendo-nos a dignidade, fazendo-nos acreditar que merecíamos algo melhor. E agora, através deste programa, estamos a fazer o mesmo por outros. Estamos a passar adiante o que nos foi dado. A multidão aplaudiu de pé. Antônio estava sentado ao fundo da sala com Isabela ao lado. Também tinha lágrimas nos olhos. A filha segurou-lhe a mão. "Estás bem, pai?" perguntou ela. Antônio acenou com a cabeça. "Estou mais do que bem. Estou realizado. Isto é o verdadeiro significado do sucesso." Isabela sorriu. Também tinha seguido os passos do pai, dedicando-se a trabalho filantrópico. Juntos tinham expandido o programa para outras cidades, tinham ajudado milhares de famílias. Mas tudo tinha começado naquela noite de Natal, quando uma menina de 12 anos tinha visto uma injustiça e um pai tinha decidido fazer algo. Depois da festa, Miguel e Antônio ficaram sozinhos por alguns momentos. Olharam pela janela para a neve que caía lá fora. Exatamente como naquela noite há tantos anos. "Já pensaste", disse Miguel, "como tudo podia ter sido diferente? Se não tivesses estado ali naquele dia. Se não tivesses decidido ajudar." Antônio abanou a cabeça. "Não foi coincidência. Eu acredito que as pessoas entram nas nossas vidas quando mais precisamos delas. Tu precisavas de ajuda e eu precisava de me lembrar por que trabalho tão duro. Para poder fazer exatamente isto. Para poder fazer a diferença." Os dois homens abraçaram-se. Não era mais uma relação de patrão e empregado. Era uma amizade genuína, uma parceria construída sobre respeito mútuo e valores partilhados. Eram dois homens de gerações diferentes, de mundos diferentes, mas unidos por uma crença comum na bondade humana. Sofia e Isabela também se tinham tornado amigas próximas ao longo dos anos. Trabalhavam juntas em vários projetos sociais, e naquela noite de Natal, enquanto observavam os pais conversarem, fizeram uma promessa uma à outra. Prometeram continuar aquele trabalho, continuar a ajudar, continuar a fazer a diferença, porque tinham aprendido que o verdadeiro significado do Natal não estava nos presentes caros ou nas lojas luxuosas. Estava na compaixão, na bondade, na vontade de estender a mão a quem precisa. E aquela lição, aprendida numa noite fria há tantos anos, continuaria a guiá-las para sempre. A história daquela noite espalhou-se ao longo dos anos. Tornou-se lendária dentro da empresa de Antônio. Todos os novos funcionários ouviam falar do homem que tinha sido expulso de uma loja de brinquedos e que depois se tinha tornado um dos gestores mais respeitados. E da menina que tinha testemunhado tudo e que tinha inspirado o pai a agir. Tornou-se um lembrete constante dos valores que a empresa representava. Que não importava de onde vinhas ou quanto dinheiro tinhas, importava como tratavas as pessoas, como usavas as oportunidades que te eram dadas, como contribuías para tornar o mundo um pouco melhor. O gerente e o vendedor que tinham expulsado Miguel e Sofia nunca conseguiram recuperar as carreiras. A história do que tinham feito seguiu-os. Outras empresas recusavam-se a contratá-los. Tiveram que aceitar empregos muito mais humildes. E embora alguns pudessem dizer que isso era demasiado duro, Antônio sempre manteve que as ações têm consequências. Não se arrependia de os ter despedido. Acreditava que tinha sido a coisa certa a fazer. Esperava que tivessem aprendido algo, que tivessem percebido o erro que tinham cometido, que nunca mais tratassem outra pessoa com aquela crueldade. Mas isso estava nas mãos deles. Ele tinha feito a sua parte. Anos mais tarde, numa ironia do destino, o antigo gerente encontrou-se numa situação difícil. Tinha perdido tudo e estava desesperado. Sem saber onde mais procurar, apareceu no escritório do programa social que Miguel dirigia. Pediu ajuda com o rosto vermelho de vergonha. Miguel reconheceu-o imediatamente. Poderia tê-lo mandado embora. Poderia ter lhe dado o mesmo tratamento que tinha recebido anos antes. Mas não o fez. Porque tinha aprendido que a vingança não traz paz, que a bondade é mais poderosa que o ódio, que todos merecem uma segunda oportunidade. Sentou-se com o homem e ouviu a sua história. Viu a vergonha genuína nos seus olhos,
o arrependimento sincero, e decidiu ajudá-lo, não porque o homem merecesse, mas porque era a coisa certa a fazer. Porque era assim que Antônio o tinha ensinado. Era assim que queria que Sofia aprendesse. O antigo gerente chorou ao receber aquela bondade. Pediu desculpa repetidamente por tudo o que tinha feito. Miguel aceitou as desculpas, mas foi claro. Não faço isto por ti. Faço porque aprendi que toda a gente merece uma hipótese de recomeçar. Mas tens que aproveitar esta oportunidade e ser melhor, e... O homem acenou com a cabeça vigorosamente. Prometo que vou mudar. Vou ser melhor. Nunca mais vou julgar ninguém pela aparência. Miguel inscreveu-o no programa e arranjou-lhe formação. Meses depois, o homem tinha um emprego humilde, mas honesto, e pela primeira vez entendia o que era lutar. Aquela experiência transformou-o completamente. Tornou-se um dos maiores defensores do programa social. Contava a sua história a quem quisesse ouvir. Como tinha sido cruel. Como tinha aprendido da maneira mais difícil. Como a compaixão de Miguel o tinha salvado quando não merecia ser salvo. Miguel partilhou esta história com Antônio numa das suas reuniões mensais. Antônio ficou impressionado, mas não surpreso. Sempre soube que Miguel tinha um coração maior que qualquer mágoa. Era isso que o tornava tão especial. Era isso que o tornava o líder perfeito para aquele programa. Mas a história mais bonita ainda estava para vir. Sofia tinha agora 25 anos e trabalhava como assistente social. Num dos seus casos, conheceu um menino de 8 anos que vivia numa situação muito parecida com a que ela tinha vivido. Pai sozinho, muito pobre, a lutar para sobreviver. O menino tinha um sonho simples. Queria uma bola de futebol para poder jogar com os amigos na escola. Mas o pai não tinha dinheiro para comprar. Sofia sentiu o coração apertar ao ouvir aquela história. Era como olhar para o seu próprio passado. Como ver-se a si mesma há tantos anos atrás. Decidiu fazer algo especial. Organizou uma surpresa para o menino. Levou-o e o pai à mesma loja de brinquedos onde ela e o pai tinham sido expulsos anos antes. A loja tinha mudado completamente desde então. Tinha novos gestores que seguiam os valores que Antônio tinha implementado. Quando entraram, foram recebidos com sorrisos calorosos. Sofia explicou a situação, e os funcionários imediatamente se mobilizaram para ajudar. Trouxeram não apenas uma bola, mas todo o equipamento de futebol, chuteiras, equipamento, meias. O menino não conseguia acreditar. O pai tentou recusar, dizendo que não podia pagar. Mas Sofia explicou que o programa social cobria tudo, e que ela sabia exatamente como ele se sentia, porque tinha estado no mesmo lugar. Contou-lhe a história do que tinha acontecido ali há tantos anos. Como tudo tinha mudado. O homem chorou de gratidão. O menino abraçou a bola como se fosse o maior tesouro do mundo. E Sofia sentiu que tinha fechado um círculo. O lugar que uma vez tinha sido fonte de dor era agora fonte de alegria. O lugar que tinha tentado roubá-los da dignidade agora a devolvia a outros. Tirou uma fotografia do menino com a bola e enviou ao pai. Miguel viu a imagem e sentiu o coração inchar de orgulho. A sua filha estava a fazer exatamente o que ele tinha feito. Estava a passar adiante a bondade que tinham recebido. Estava a criar mais histórias de esperança. Mostrou a fotografia a Antônio no dia seguinte. Os dois homens, agora ambos com cabelos grisalhos, olharam para a imagem em silêncio. Fizemos algo bom, disse Antônio finalmente. Criamos algo que vai durar para além de nós. Criamos um legado de compaixão. Miguel acenou com a cabeça. Quando aquela noite aconteceu, quando fomos expulsos daquela loja, pensei que era o pior momento da minha vida. Mas agora percebo que foi o começo de algo incrível. Foi o momento que mudou tudo, não apenas para mim e para a Sofia, mas para centenas de outras pessoas. Antônio sorriu. Às vezes os nossos piores momentos são sementes dos nossos melhores. Aquela noite mostrou-me que por muito sucesso que tivesse, por muito dinheiro que ganhasse, nada disso valia a pena se não usasse para fazer a diferença. Tu e a Sofia lembraram-me disso. Os dois amigos abraçaram-se. Tinham percorrido um longo caminho desde aquela noite fria de Natal. Tinham construído algo bonito juntos.
Um programa que tinha ajudado milhares. Uma amizade que tinha durado décadas. Um exemplo de que a bondade sempre vence no final. Naquele Natal, 20 anos depois daquela noite fatídica, fizeram uma celebração especial. Reuniram todas as famílias que tinham sido ajudadas pelo programa ao longo dos anos. Centenas de pessoas encheram o grande salão. Havia comida, música, risos. Mas acima de tudo, havia gratidão. Uma a uma, as famílias levantaram-se para partilhar as suas histórias. Como tinham chegado ao programa sem esperança. Como tinham recebido não apenas ajuda material, mas dignidade. Como as suas vidas tinham mudado. Como agora estavam a ajudar outros. O ciclo continuava. Miguel olhou à volta da sala e viu rostos de todas as cores e idades. Viu pais que agora conseguiam alimentar os filhos. Viu jovens que tinham conseguido estudar. Viu crianças que brincavam sem preocupações. E soube que tudo tinha valido a pena. Cada momento difícil tinha levado até ali. Sofia subiu ao palco com Isabela. As duas mulheres tinham preparado um anúncio especial. Tinham criado uma fundação em nome dos seus pais. A Fundação Miguel e Antônio seria dedicada a expandir o programa para todo o país, a ajudar ainda mais famílias. A multidão aplaudiu entusiasticamente. Miguel e Antônio estavam sentados lado a lado, ambos com lágrimas nos olhos. Não tinham ideia que as filhas estavam a planear aquilo. Era o maior presente que podiam receber. Ver o trabalho deles continuar. Ver a próxima geração assumir a missão. Depois da celebração, já tarde da noite, os quatro foram até aquela loja de brinquedos. Estava fechada, mas conseguiram entrar. Ficaram ali parados no mesmo lugar, onde tudo tinha começado. O lugar onde Miguel e Sofia tinham sido humilhados. O lugar onde Antônio tinha decidido agir. Sofia ainda se lembrava de cada detalhe daquela noite. Do frio da neve, das palavras cruéis, das lágrimas do pai. Mas também se lembrava da bondade que tinha vindo depois. Do homem que tinha atravessado a rua. Da esperança que tinha renascido. Trouxe algo comigo, disse ela tirando um embrulho da mala. Abriu-o cuidadosamente. Era a boneca de porcelana de vestido azul. A mesma que Antônio lhe tinha dado naquela noite há 20 anos. Tinha aguardado todos estes anos como lembrança. Esta boneca representa tudo, disse Sofia com voz emocionada. Representa o momento em que aprendi que ainda existia bondade no mundo, que ainda existiam pessoas dispostas a ajudar, que os sonhos podiam tornar-se realidade. Quero doá-la ao Museu da Fundação para que outras pessoas vejam e se lembrem. Miguel abraçou a filha com força. Antônio e Isabela juntaram-se ao abraço. Os quatro ficaram ali unidos, no lugar onde tudo tinha começado. Unidos pela história que partilhavam. Unidos pela missão que os movia. Unidos pelo amor que sentiam uns pelos outros. Quando finalmente saíram da loja, a neve começava a cair novamente. Exatamente como naquela noite há 20 anos. Mas agora era diferente. Não havia desespero. Não havia lágrimas de tristeza. Havia apenas gratidão por tudo o que tinham vivido. Por tudo o que tinham construído juntos. Miguel parou na mesma calçada onde tinha ajoelhado com Sofia anos antes. Olhou para cima para a neve que caía do céu escuro. Obrigado, sussurrou ele. Obrigado por aquela noite. Obrigado por tudo o que veio depois. Obrigado por me mostrares que até nos momentos mais escuros, há sempre luz. Antônio pousou a mão no seu ombro. Não, Miguel. Obrigado a ti. Por me lembrares por que faço o que faço. Por me mostrares que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro, mas em vidas mudadas. Por seres o amigo e o homem que és. Sofia e Isabela caminhavam à frente, conversando animadamente sobre os planos para a fundação. Viam o futuro cheio de possibilidades, cheio de mais histórias como a dos seus pais, cheio de mais vidas transformadas, cheio de mais esperança. Os anos passaram e a Fundação Miguel e Antônio tornou-se uma das maiores organizações sociais do país. Ajudou dezenas de milhares de famílias. Criou programas em todas as cidades. Inspirou outras empresas a fazer o mesmo. Tornou-se um exemplo de como o sucesso empresarial e a responsabilidade social podiam andar de mãos dadas.
Sucesso empresarial e a responsabilidade social podiam andar de mãos dadas. Miguel reformou-se aos 60 anos, mas nunca parou de trabalhar como voluntário na fundação. Continuou a visitar famílias, continuou a partilhar a sua história, continuou a inspirar outros, porque sabia que a sua jornada podia dar esperança a quem ainda lutava. Antônio também reduziu o seu envolvimento nos negócios para se dedicar mais à fundação. Descobriu que aquele trabalho lhe dava mais satisfação do que qualquer negócio milionário alguma vez tinha dado. Ali via o impacto real do seu sucesso. Ali sentia que estava a deixar um legado verdadeiro. Sofia tornou-se a diretora executiva da fundação. Sob a sua liderança, a organização cresceu e inovou. Criou novos programas, desenvolveu novas parcerias, mas nunca perdeu de vista a missão original: ajudar pessoas, devolver dignidade, criar oportunidades.